Vamos lá. Bom dia para quem já chegou, Isabela, né, por enquanto. Hoje nós vamos dar continuidade à correção dos exercícios que nós começamos na aula passada. Tá? Vou usar meu celular que ficou legal aqui, deu para eu ir escrevendo algumas coisas, resolvendo aqui. Então vamos lá, vamos abrindo o livro aí 23, ok? Deixa eu abrir aqui no computador, que eu vou usar daqui hoje. Página 23 do livro, continuando aqui, deixa eu virar minha câmera e vamos lá. Bom, na aula passada nós fizemos esses primeiros exercícios, né? Não sei se é qualidade, mas como vocês estão com o livro na mão também, vocês já têm isso corrigido, tá bom? Nós corrigimos a número 1, né? Calculando aqui o seno, né? Vendo a questão de cateto oposto, etc. A número 2 também, né? É o valor do seno, cosseno e tangente desse ângulo agudo aqui, desse ângulo em destaque, na letra A, é o alfa, né? E na letra B, o beta. A número 3 foi a última que a gente fez, essa do avião. Vocês entenderam? Tiveram alguma dúvida nessa do avião aqui? Sim ou não? Ficou tranquila para vocês? Eu preciso que vocês participem aí, se quiser deixar ligado o microfone, mas eu preciso que vocês falem comigo aí, tá? Por que eu perguntei especificamente da número 3? Porque aqui, na realidade, é quando a gente vê a aplicação de seno, cosseno e tangente. Eu tenho um avião que está decolando, ele tem um ângulo, né, para decolar, ele percorre, tem altura, e geralmente é isso que acontece nos nossos exercícios. Então, aqui, nós vamos para número 4. Número 4 fala o seguinte: determina a medida aproximada do ângulo desconhecido alfa em cada triângulo retângulo a seguir, ok? Na letra A aqui, então, o ângulo desconhecido alfa está nessa posição, e antes de calcular o que ele pediu, né? Olha só, vamos entender a diferença da número 4 para a número 1. A número 1, ele me deu o ângulo, ok? E aí ele os lados desconhecidos. E aí eu usei as minhas informações que foram dadas aqui subjetivamente. Por exemplo, para achar esse x, o que esse x é desse ângulo aqui? O x é o cateto adjacente do ângulo 22. O que me foi dado? Me foi dado o cateto oposto. Então, tem informações aqui de cateto oposto, cateto adjacente e esse ângulo aqui, né? Então, o cateto oposto é adjacente e o ângulo, o que eu calculo? Tangente. Então, não é nem eliminação, né? Mas é por inteligência, malandragem matemática, como eu chamo aí, tá? Então, aqui, a diferença da número 4 é que ele quer agora determinar a medida aproximada do ângulo, ok? Lá, ele tinha me dado o valor do ângulo, ok? Tinha me dado o valor do ângulo, e aí ele queria o valor de um dos lados que estavam desconhecidos. Então, através eu achava um dos lados conhecidos. Aqui é o contrário agora. Aqui ele me deu os lados e está pedindo o ângulo. Léo, é difícil fazer isso? É complicado? Você vai ver que não, muito simples, tá? Na minha opinião, pode ser até mais simples do que achar o valor do lado. Achar o valor do ângulo desconhecido pode ser mais simples. Como que a gente faz isso? Agora eu vou para o papel aqui, tá? Olha, primeiro vamos analisar, tá? O que eu sei que o meu ângulo de destaque está aqui, é esse alfa, e o que foi me dado, informação que eu posso relacionar com esse ângulo aqui. Me foi dado esse 5. O 5 é um cateto, e em relação a alfa, 5 é o cateto adjacente ou o cateto oposto? Esse 5 aqui, me diz aí. Oposto. Isso, oposto, está do outro lado. Muito bem. Se esse é o oposto, o 10 só pode ser o adjacente. Então, olha só o jeito que eu penso, e que também eu acho que para vocês é o mais simples de se pensar assim. Ele me deu em relação a alfa o cateto oposto e o cateto adjacente. Quando eu vou para o meu socatoa, deixa eu escrever aqui, ó, quando eu vou para o meu socatoa, ele me deu oposto e adjacente. O único que tem oposto e adjacente ao mesmo tempo é a tangente.
Então, a fórmula que eu vou usar é o da tangente, porque ele me deu o oposto, ok? Então, eu vou começar a escrever aqui. Tem uma sombra aqui, deixa eu puxar para cá. Eu começo a escrever aqui, então, ó, a tangente do ângulo desconhecido, do alfa, é igual a quem? É igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí eu vou lá no meu triângulo e vejo quem é o meu cateto oposto. O cateto oposto mede 5 e cateto adjacente mede 10, ok? Então, eu vou substituir aqui, ó. O oposto mede 20 e o adjacente mede 10. 5 dividido por 10 é a mesma coisa que 1 sobre 2, que é igual a 0,5. Vamos interpretar, então, esse resultado. A tangente de um ângulo desconhecido é 0,5. A tangente de... Olha como eu devo pensar para descobrir agora o resultado. A tangente de qual ângulo mede 0,5? Aonde que eu vou achar isso? Lá na nossa querida tela. Eu vou procurar uma tangente que dá 0,5 e vou ver qual é o ângulo. Ok? Vamos lá, então. Estou aqui com o livro aberto. Vamos voltar lá na tabela. Eu vou procurar uma tangente. Então, eu vou ter que olhar, ó, na coluna da tangente, ou aqui, e vou procurar um valor de 0,5, tá? 0,5, ó, 0,1, 0,2, 0,3, tá aqui para baixo. 0,48, 0,5095. Então, ó, já que é um valor aproximado, ele não falou isso à toa lá no exercício, porque nunca vai ser um valor, às vezes, inteiro aqui, né? Exatamente o valor, vai ser um valor quebrado. Então, achei uma tangente que dá 0,5095. Qual o valor do ângulo? 27 graus. Ó, o ângulo de 27 graus seno, tangente é 0,5. Ok? Então, já achei o valor do ângulo aqui, já achei qual é o ângulo. O ângulo que tem a tangente, né, de 27 graus é aproximadamente, né, 0,5. Achei o valor do ângulo. E aí vocês entenderam como eu achei o valor desse ângulo? Vocês entenderam essa número 4, letra A? Qual é o sentido, qual é a dinâmica de se fazer esse exercício? Sim. Eu acho que é muito simples, é muito mais fácil achar o valor do ângulo do que achar o valor de um lado, né? Porque o do lado, eu sempre vou ter que pegar aqueles valores quebrados, jogar na conta, multiplicar, que também não é difícil não, tá? Mas, alguém fez a letra B, antes de eu corrigir aqui? Só para eu ver se acertou. Alguém fez a letra B? Letra B é logo de baixo aqui. Se não fez, já fala que não, para eu já ir eliminando aqui. Okay? Eu não fiz não, professor. Nem eu também não. Tá, ninguém fez, ok. Então, vamos fazer, né? Aí eu quero, muito obrigado, tá? Que vocês participaram e responderam que não. E eu vou precisar que vocês me falem. Então, vocês utilizariam seno, cosseno ou tangente? 30 segundos aí para pensar na informação que a gente tem, aonde está o ângulo em destaque desse ângulo, e isso sempre vai ser a hipotenusa. E aí, o que você vai usar para achar esse ângulo? Seno, cosseno ou tangente? Eu acho, não tenho certeza que é seno. Por que você acha e não tem certeza que é o seno? Eu acho porque usa a hipotenusa e o cateto oposto. Só que eu não lembro se é exatamente o seno que fala sobre isso. Então, dá uma olhada no solo e vê o seno que relaciona o cateto oposto e a hipotenusa. Eu acho que é. Então agora você acha que tem certeza que é. E é exatamente isso. Olha, gente, o Soca-Toa tá correto, tá? Foi Ana que falou, né? Foi Bia que falou? Sim, tá. Foi eu. Olha, quando a gente tem o Soca-Toa, isso aqui ele serve para vocês não com outras formas. Então, só relembrando aqui, né? Quem é o seno? Seno é oposto sobre hipotenusa.
É sempre a primeira letra é igual a essa sobre a próxima. Essa é igual a essa sobre a próxima. Então, essas duas aqui vão ser a fração nessas duas. O OH, o oposto à hipotenusa, é uma fração. A adjacente à hipotenusa é uma fração. O oposto e adjacente, a gente fez aqui outra fração. Então, a forma de ler. Seno é oposto sobre hipotenusa. Seno é adjacente sobre hipotenusa. Tangente é igual ao oposto sobre adjacente. Então, você falou lá, Bia, está correto. Eu tenho o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa. Relacionando esses dois, só pode ser o seno. Então, já vou escrever aqui, ele usou o alfa lá também, né? Já vou escrever aqui na letra B, o seno do ângulo desconhecido alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu uso dessa forma aqui só para simplificar a regra, não. Se você quiser colocar o valor direto aqui, aí você vai lá no triângulo e você vai analisar quem é o cateto oposto. Cateto ou é esse ou é esse. Qual que está oposto ao ângulo alfa? 8 centímetros. E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então fica 8 sobre 10, ok? Vou colocar aqui 8 sobre 10. 8 sobre 10, que é igual a 0,8, né? Precisa usar a calculadora para isso. Bem, mesma dinâmica da letra B, da letra A, perdão. O seno de qual ângulo mede 0,8? Então, eu vou procurar um ângulo cujo seno é 0,8. Na verdade, eu vou procurar o seno igual a 0,8 lá na minha tabela e vou ver qual ângulo vai dar, ok? Vamos lá na tabela. Rapidinho, já sei que eu vou ter que olhar na coluna do seno agora. O seno é a primeira coluna aqui ou aqui do outro lado, né? 0,0001, 02, 03, 04, 07, não cheguei, então vou lá para o outro lado. Então vou, hein? Ó, seno de 0,7, 0,809. Olha aqui, 0. Só que um problema que eu tenho, né? Deu 0,8 certinho a minha conta. O seno de 53 graus é 0,798. E o ângulo de 54 graus é igual a 0,809. Qual que está mais próximo, na opinião de vocês, do 0,8? 53 graus ou 54 graus? Isso aqui, assim, eu aceitaria as duas respostas, tá? Mas só para pegar a opinião de vocês sobre decimais aqui, centésimos, milésimos, qual que você está mais próximo do 0,8? O 0,809 ou 0,798? Vou dar uma dica, tá? Desconsidera esses 6 aqui, ó. E aí pega só os números após a vírgula. Quem está mais próximo de 800? 798 ou 809? 798. Isso aí, porque só tem 2 unidades para chegar a 800, né? O de baixo passou 9 unidades, correto? Então, o ângulo que vocês devem colocar é o ângulo de 53 graus. Então, ó, o seno de 53 graus é aproximadamente o valor de 0,8. Achei o ângulo desconhecido. Entenderam? Sim. Legal para achar os lados e aprendeu também a achar os ângulos, ok? Então, agora você vai poder fazer da forma que você quiser. Mas vamos continuar aqui. Número 5 fala o seguinte. No triângulo retângulo ABC, o lado AC mede 6 centímetros e a tangente de alfa é igual a 2 sobre 3. Aqui eu quero prestar atenção, quero a atenção de vocês, no seguinte. Ele não falou, ele falou que a tangente de alfa é sobre 3, mas ele não falou abertamente que o cateto oposto mede 2 e o cateto adjacente mede 3, tá? Porque 2 sobre 3 é a mesma coisa do que 4 sobre 6, que é a mesma, e aí por aí vai, né? É uma proporção, a gente pode escrever. A única coisa fixa que eu tenho aqui, o lado AC mede 6 centímetros. Olha o lado AC aqui.
AC mede 6 centímetros. E aí já estou vendo, porque se esse lado aqui mede 6 centímetros e a minha tangente é 2/3, tangente é quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto ao ângulo que está aqui sobre o cateto adjacente. Se eu fosse pegar só o valor da tangente aqui, a tangente mede 3, Léo. Como que a tangente aqui mede 3? A tangente não. O cateto adjacente mede 3, Léo. Como que mede 3 se ele falou que mede 6? Entendeu? Só que quem é esperto já vai entender. Eu vou desenhar, eu vou escrever isso aqui que é melhor. Vocês podem escrever no livro de vocês para vocês enxergarem o que eu estou falando, tá? Então, deixa eu só fazer o triângulo aqui rapidinho. Tudo bem? Triângulo lindo aqui. A, B, C. Aí ele falou que a tangente do ângulo alfa é igual a 2/3. E ele falou que o lado AC mede 6. Então, eu já sei que esse lado estou fazendo aqui, tá? Ele mede 6 centímetros, esse lado AC. Tudo bem? Aqui é o ângulo de 90 graus. Considera que esse triângulo é um triângulo retângulo. Tá meio difícil de acreditar, mas é. Vamos lá. Tangente do ângulo. E o ângulo está aqui, né? Esqueci de desenhar ele. O ângulo alfa aqui. Tangente do ângulo. A tangente do ângulo é a mesma coisa que, lá vendo só à toa. Tangente é quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Errei aqui. Adjacente, ok? O cateto oposto mede 2. O cateto adjacente mede 3. Vamos ver quem é o cateto oposto desse ângulo aqui? Bom, o cateto oposto desse ângulo seria esse. O 2, né? Segundo ali a minha fração. E o cateto adjacente é o AC, 3. E aí? Ele falou que o AC mede 6. E na minha tangente deu 3. E aí? O que eu faço agora? Qual o valor correto do lado AC? É 6 ou é 3? O que vocês acham? O que vocês acham? Qual o valor correto desse lado aqui? 6 ou 3? Essa é a pergunta mais fazer, hein? Prometo. Pois é, professor, não sei não. Pois é, mas confunde por quê, Duda? Ele falou no texto que AC mede 6. Acabou o ponto, isso é verdade, o valor correto é 6, ok? Aí ele falou que a tangente do ângulo é 2/3. E aí, quando a gente abre, né, igual eu falei, ó, em cima é o cateto oposto e embaixo é o adjacente. Só que esse 2/3 aqui, ele está na forma reduzida, né? 2/3 é a mesma que 4/6, que é a mesma se eu multiplicar por 3 e por 3, vai dar 6/9. Todos têm o mesmo valor, tá? Eu posso fazer a proporção dessas frações, ok? A única certeza que eu tenho é que o adjacente, que é o AC, mede 6. Então, aqui, só nas proporções que eu fiz, o adjacente medindo 6, o oposto vai ter que valer quantos? 4, para isso ser verdade. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer agora? Eu fiz a proporção. Eu sei que o adjacente aqui, na verdade, ele mede 6, porque ele me deu lá no texto, ok? Se ele mede 6, eu vi que na minha tangente deu 3, deu a metade. Bom, se na tangente me deu a metade, lá no oposto ele me deu a metade também. Se 2 é a metade, 2 é a metade de qual número, então? 2 é a metade do número? 4. 4. Boa. Olha só, com esses números, então, a tangente do ângulo alfa é oposto sobre adjacente, 4/6. 4/6, que reduzindo é a mesma coisa que 2/3. Show, fechou. Achei a letra A. A letra A ele pediu, ó, calcule a medida do lado AB. Esse lado aqui que a gente acabou de achar. A letra B ele fala, calcule a medida da hipotenusa do triângulo. Então ele quer o outro valor desconhecido aqui. Ele quer esse valor aqui de x. Aqui você tem duas opções. Você pode fazer... na verdade, a opção mais fácil é fazer teorema de Pitágoras mesmo, tá?
Hipotenusa ao quadrado, então vamos lá, letra B. Hipotenusa ao quadrado, que é o x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembrando que os catetos originais aqui são 4 e 6, tá? Então, 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Resolvendo aqui, x ao quadrado é 16 e 6 ao quadrado é 36. X ao quadrado é igual 36 mais 16 vai dar 40, 52, é isso? 52, né? 52. Aí eu jogo uma raiz aqui dos dois lados, ok? X vai ser igual a quanto? Não quero esse valor aqui na calculadora, então eu vou fatorar ele, lembrando aí da nossa matéria 52. Eu vou fatorar ele por 2, dá 26, né? 26 por 2 vai dar 13. E por 13, que é primo, vai dar 1. Então, eu tenho um 2 ao quadrado vezes 13 dentro de uma raiz quadrada. Aqui eu corto, esse 2 sai, o valor é 2 raiz de 13. Achei aqui o valor, ok? Então, x é igual a 2 raiz de 13. Achei o valor da minha hipotenusa. Agora ele quer saber, calcule o valor do seno e do cosseno. O que você vai fazer para calcular o valor do seno e do cosseno? E aí, como eu vi que ninguém fez, eu vou deixar isso aqui para vocês, mas vou explicar agora como se faz, tá? Seno é quem? Vai lá no socator. Seno é igual ao oposto, que eu achei vale 4, sobre a hipotenusa, que é 2 raiz de 13. Cosseno é seno adjacente, que vale 6, sobre 2 raiz de 13. Uma forma mais simples de se achar também é indo pela tangente do ângulo. Olha só, a gente não fez isso no número 4 agora. A tangente de qual ângulo dá 2 sobre 3? Quem é 2 sobre 3? 2 sobre 3 é aproximadamente, é uma dízima periódica de 0,67. 0,66666 aqui, mas eu vou arredondar para 0,67. Então, se eu for lá na minha tabela e procurar qual o ângulo que a tangente é 0,6, 0,67, eu vou achar o valor do seno e do cosseno na hora, sem precisar fazer esses dois cálculos. Ó, coluna da tangente, vou procurar 0,66, 0,67. 0,67. Que ângulo é esse? É o ângulo de 34 graus. Já achei o ângulo. Ele perguntou na minha letra C, calcule, pediu, né? Calcule o seno e o cosseno. Tá aqui, ó. Calculei. Entre aspas, né? Nem calculei. Seno, 0,5592. Cosseno, 0,829. Por que eu descobri isso? Porque a tangente deu esse valor. Entenderam? Vou até me aparecer aqui. Entenderam a beleza de se pensar dessa forma? Eu deixei de fazer duas contas, eu deixei de fazer conta com o dominador, que era uma fração, e a fração embaixo, a fração no denominador, é um problema a ser resolvido. Não sei se vocês lembram, né, dessa famosa frase minha aí. Se tem fração, se tem raiz embaixo, você vai ter que racionalizar, e aí vai criar um problemão para você. Dessa forma, você já faz direto, ok? Entendido aí, pessoal? Sim ou não? Sim. Que bom, muito bom, muito bom. Bom, a número 6 aqui, eu vou deixar como desafio, mas eu vou explicar também, tá? Olha só, aqui ele pediu para determinar o perímetro de cada trapézio a seguir, né? Aqui nós temos 2 trapézios, esse é um trapézio regular, né? E esse aqui é um trapézio retângulo. Ele está assim no livro de vocês, talvez vocês não enxergarem, mas se eu virar a câmera aqui, vocês veem que é um retângulo, ok? Uma parte é reta aqui e a outra parte é do trapézio, ok? Tem 4 lados, por isso é retângulo. Vamos lá. Olha só. Aqui eu vou eliminando, tá? Se eu quero o perímetro, eu quero a soma de todos os lados. Se aqui mede 5, aqui mede 5. Eu sei que aqui mede 4, porque desse lado é igual e mede 4 também. Então, o que falta eu achar? Falta achar esse pedaço
e esse pedaço. Como eu acho esse pedaço aqui? Olha o ângulo que me foi dado, o ângulo grau, ok? Quando ele me dá esse ângulo de 60 graus, e eu sei por definição que esse lado aqui mede 4 também, eu quero achar esse, chamo de x. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ângulo, eu tenho a hipotenusa desse triângulo, e eu quero o cateto adjacente desse triângulo aqui, que é o x. Em relação a esse ângulo em destaque, aos 60 graus, x é o cateto adjacente e 4 é a hipotenusa. Adjacente e hipotenusa só pode ser o cosseno. Cosseno de 60 graus é igual a x sobre 4. Você vai achar o valor de x aqui, vai repetir o valor de x aqui, porque é o mesmo, e aí você vai somar para fazer o perímetro. 4 mais 5, mais 4, mais o valor de x, mais 5, mais o valor de x. Achou o perímetro. Viu? Por eliminação, né, você vai não tem como resolver de uma vez só, com uma conta só, tá? Você vai ter que ir fazendo um quebra-cabeça aqui. Resolver esse, repete 5 aqui embaixo, repete o 4 aqui, pega esse feeling aqui, que é o ângulo de 60 graus, o que você quer é um adjacente, o que você tem hipotenusa, cosseno de 60 para achar. Tudo bem? Na letra B eu tenho um trapézio retângulo, o que me foi dado aqui foi o valor desse lado, tá? E aqui, olha só, ele dá algumas informações. Se é um trapézio retângulo, quer dizer que dois lados dele vão medir 90 graus. Um é esse. E o 45 está bonitinho, né? Mas no livro de vocês, vocês podem fazer esse risquinho aí, vendo que é um ângulo de 90 graus também. Olha só, se é um ângulo de 90 graus, olha na forma que eu estou falando para vocês, que vocês vão ter que fazer isso, preenchendo esse trapézio. Olha, se aqui é 90 e aqui é 45, então aqui só pode ser 45, ok? Agora, pensando só nesse triângulo aqui, se aqui é 45 e aqui é 90, eu sei que os ângulos internos tem que dar 180. Aqui é 90, aqui é 45, só falta 45 que é do outro lado, tudo bem? Então aqui eu tenho, esse aqui de cima, eu tenho um triângulo retângulo, ok? Porque tem 90 graus, e além disso ele é isósceles. Tem dois ângulos iguais, ou seja, dois lados iguais. Esse lado não aparece, mas mede 6 raiz de 2. Não vou riscar a tela do meu computador, não. Tá bom? Aqui eu também tenho o mesmo triângulo, né? Também é um triângulo retângulo, porque se aqui é 45, na realidade não, né? Aqui eu tenho outro triângulo, tá? Mas pensando aqui, ó, 45 mais 45 é 90. E esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Eu tenho outro triângulo retângulo e isósceles ao mesmo tempo. Como que você sabe que é isósceles, Léo? Esse lado mede x, esse lado mede x, tá? Esse ângulo 45 e esse ângulo 45. Como que eu vou? Então, o que eu tenho que descobrir? Esse lado eu já descobri que eu sei que é igual a esse. Eu vou ter que descobrir esse lado. E eu vou ter que descobrir o x. E agora, senhoras e senhores, vamos começar por aqui. Ó. Eu tenho o ângulo, eu tenho um lado, dá para descobrir o outro. Então, em relação a 45 graus, eu tenho nesse triângulo aqui, tá? Essa é mais difícil, tá, pessoal? Então, vocês podem ver na gravação depois, aí vocês podem voltar. Em relação a 45 graus, o que eu tenho? O cateto oposto a ele, e eu quero a hipotenusa. Oposto e hipotenusa só pode ser o seno. Então, seno de 45 graus é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Você vai achar o x. Quando você achar o x, você vai colocar o x aqui de novo. E quando você colocar aqui de novo, você tem dois caminhos. Você pode achar ou o valor da hipotenusa, ou você pode fazer pelo teorema de Pitágoras. Você vai ter o valor desse e o valor desse. O teorema de Pitágoras, né, que é o ângulo de 90, tal, e a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, e você acha todo mundo aí na vida. Eu respirei agora, porque essa é a mais complicadinha até agora, tá? Beleza? É normal que a vida vai complicando um pouco, só que é uma das mais difíceis que tem aí, e vocês viram que tem jeito de resolver. Léo, não entendi, na verdade eu me perdi. Dá uma olhadinha na gravação, até porque nosso tempo é limitado, né? Dá uma olhadinha depois e vê aí certinho, tá? A gente tem 1 minuto, então eu vou só explicar essa aqui, que é do Cefet. Cefet do Ceará. Cefet é o antigo IFES, tá?
para quem não sabe. Olha só, queremos encostar uma escada de 8 metros de comprimento numa parede. Quem tem 8 metros de comprimento? A escada, ok? O dado que ele me deu aí. Ele não falou o tamanho da parede, não. Ó, de modo que ela forme o ângulo de 60 graus com o solo. Que distância da parede devemos apoiar a escada no solo? Então, pessoal, deixa eu até pegar uma outra folha aqui, só para vocês escrever aqui. Só para vocês entenderem o que a gente vai ter que fazer aí, como que você vai ter que fazer esse exercício. Primeira coisa de tudo, o nosso combinado é o seguinte, quando não tem desenho, a gente desenha, ok? Então, olha o que ele está falando lá. Eu tenho uma escada, ela vai ser escorada numa parede. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar uma parede e depois eu vou desenhar o chão, né? Tem que existir, tem que dar um jeito aqui de existir, tá? A parede com o chão sempre é um ângulo de 90 graus formado, ok? As paredes normais, né? Não a minha aqui que está torta por natureza. E aí eu tenho uma escada, tá? Eu vou colocar uma escada aqui de 8 metros, eu sei que essa escada mede 8 metros na parede. E agora vamos saber o que ele quer e o que ele perguntou. Olha o que ele quer. A que distância da parede podemos apoiar a escada no solo? A que distância da parede? Quando a gente vê a que distância da parede, gente, não é essa distância aqui, porque aqui está encostado na parede. A que distância eu vou deixar a parede da escada? Então, ele quer saber esse de x. E aí ele falou que o ângulo formado entre a escada e a parede é de 60 graus? 60 graus. O ângulo entre a escada e a parede é de 60 graus. Tá aí. Em relação a 60, o que eu quero? Eu quero o cateto oposto. O que eu tenho? Hipotenusa. Oposto e hipotenusa é o seno. Seno de quanto? Seno de 60 graus. Seno de 60 graus é igual ao oposto sobre a hipotenusa, x, que é o oposto, sobre a hipotenusa, que é 8. Vá lá na tabela, pega o valor do seno de 60 graus, substitui, e aí multiplica para achar o valor de x. Tudo bem? Por hoje é só. Eu preciso Até a próxima.